Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Nosso salmo dessa noite é o 146. 146. Mesmo assentados, nós vamos fazer a leitura desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro. Ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Senhor, nós acabamos de ler Tua palavra e pela ação do Espírito Santo, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, durante a exposição da Tua palavra, e que essa palavra seja para nós alimento, sustento espiritual, que ela venha renovar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Essa é minha oração, que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens, Um Salmo para. E o tema do nosso sermão de hoje é Um Salmo para confiar mais em Deus. Amém? Um salmo para confiar mais em Deus. Pode parecer muito sutil, meus irmãos, mas existe uma diferença entre acreditar e confiar. Na sua essência, as duas coisas, elas são bem diferentes. Por exemplo, alguém pode acreditar na existência de Deus, mas confiar em Deus já é outra história. Ao mesmo tempo que eu posso olhar ou ouvir falar de uma pessoa e acreditar que aquela pessoa é real, aquela pessoa ela existe, mas eu não posso dizer que eu confio nessa pessoa sem conhecê-la bem, sem ter vivido ao lado dela, sem ter caminhado ao lado dela. E isso nasce através da experiência, da vivência, tanto do passado como do presente. Outra diferença entre acreditar e confiar é que acreditar é uma atitude passiva. Confiar, por outro lado, é uma atitude, confiar é algo ativo. Confiar exige de nós uma atitude, confiar exige de nós uma ação, exige de nós uma entrega completa. Um exemplo para ilustrar isso essa noite. Você acredita que uma pessoa adulta é capaz de cuidar do seu filho? Sim ou não? De modo geral, nós acreditamos. Mas você confia nessa pessoa para isso? Né? Então eu posso acreditar que o Zezinho pode cuidar do meu filho. Agora, se eu confio nele para cuidar do meu bem mais precioso, isso já é outra história. Se eu disser que eu confio numa pessoa, isso quer dizer que eu estou disposto a entregar, a confiar a vida do meu bem mais precioso nas mãos dela. Tal diferenciação entre acreditar e confiar pode ser vista também em períodos eleitorais, como o que a gente está se aproximando. Ao ouvir as propostas do seu candidato e procurar conhecê-lo, você conclui que você acredita que ele merece o seu voto e que acredita que ele pode ser um bom presidente, um bom governador, um bom prefeito, um bom deputado, um bom vereador e etc. Mas a pergunta que eu faço é, meus irmãos, quem em sã consciência pode dizer que confia num político brasileiro? Quem em sã consciência pode dizer isso?
Quem é que entrega na mão de um político com 100% de confiança o destino da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Especialmente considerando que, para muitos no Brasil, o critério de escolha é o menos pior e não o melhor entre todos. Portanto, meus irmãos, por mais sutil que possa ser, acreditar é diferente de confiar. Confiar exige uma ação, um movimento, uma decisão de entrega total da nossa parte. Além disso, confiar ou a confiança, como eu falei há pouco, é algo que nasce através de experiência, é algo que nasce com o tempo, é algo que nasce através de um longo relacionamento. Nós confiamos nas pessoas que a gente convive na medida em que nós vivemos e nos relacionamos com elas, não é verdade? Com o passar do tempo que a gente anda com as pessoas, elas se tornam dignas da nossa confiança ou não, né? A gente conhece tanta pessoa que a gente aprende e fala assim, essa pessoa não é digna da minha confiança. Os mesmos princípios podem ser aplicados no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais vivência, quanto mais experiência, quanto mais tempo de caminhada eu tenho ao lado do Senhor, mais aquilo que eu acredito se torna realidade, e isso faz com que a minha confiança no Senhor aumente cada vez mais e mais. Quando a gente estuda o livro dos Salmos, e a gente está chegando lá no finalzinho deles, os 5 últimos salmos, nós percebemos que eles têm um propósito de fazer um convite. Eles convidam o povo de Deus para o louvor e para a adoração. Há uma curiosidade no Salmo 146, 147, 148, 149 e 150. Você pode confirmar aí na sua Bíblia. Todos esses salmos começam e terminam com a palavra aleluia. É a primeira palavra e a última palavra desses salmos. Essa palavra aleluia no hebraico, ela é a junção de 2 palavras, a palavra halelu e a palavra iá, que significa literalmente louve a Yahvé ou louve ao Senhor. Então, quando você diz aleluia, você está conclamando quem está do seu lado e você mesmo a expressar louvor e adoração ao Senhor. E o chamado para louvar a Deus no Salmo 146 tem justamente por base o fato de que o nosso Deus, ele é totalmente confiável em todos os momentos e em todas as circunstâncias da nossa vida. Se você observar na sua Bíblia, os versículos 1 e 2 dizem assim: aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Meus irmãos, louvar o Senhor durante toda a nossa vida, cantar louvores ao nosso Deus enquanto nós vivermos, sem dúvida alguma, implica em confiança. Só quem confia no Senhor é capaz de colocar em prática essas primeiras coisas que o salmista começa a dizer. Porque quando nós louvamos ao Senhor em todo o tempo, continuamente, até o fim da nossa vida, nós estamos declarando de que o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento por quem Deus é e pelo que Ele faz, não cessa mediante as situações que a gente vive. Então, nos tempos bons, de bênção, a gente louva ao Senhor continuamente. Nos tempos de luta, nos tempos de escassez, nos tempos de tribulação, isso não altera esse exercício de louvarmos continuamente ao Senhor. Louvar e adorar a Deus quando as coisas não estão bem, quando nós passamos por problemas, é uma declaração que nós fazemos com a nossa vida, de que nós confiamos que, independente qual seja esse problema, o livramento ou a solução sempre vem do Senhor. Portanto, a primeira coisa que o Salmo nos ensina é que para confiar mais em Deus, o louvor e a adoração da nossa vida não podem cessar, não podem parar. E se a gente for parar para pensar, dentro da nossa humanidade, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, isso muitas vezes é um grande desafio, meus irmãos. Porque quando vem a tribulação, a tendência é nós desanimarmos. A tendência é nós nos sentirmos secos, áridos por dentro,
sem vontade de orar, sem vontade de cantar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de vir na igreja. O fato é que, para a gente louvar com entusiasmo, com força, a alegria é um fator importante. E quando falta alegria, isso de fato é um desafio. Mas nessas horas, meus irmãos, quando falta vontade em nós precisamos fazer um esforço extra. Precisamos fazer um esforço dobrado. Nós não podemos nos conformar com os nossos sentimentos. É por isso que no texto o salmista ele faz algo curioso. Ele dá uma ordem à alma dele. Ele lembra a alma dele de louvar o Senhor. Louve, ó minha alma, o Senhor. Tem alguns momentos da nossa vida que a nossa alma precisa ser lembrada disso. Você está triste, está abatida, você não quer, mas louve o Senhor, adore o Senhor. Porque isso é fundamental para a gente trazer à nossa memória o cuidado de Deus, os grandes feitos de Deus na nossa vida, quem Deus é. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a nossa confiança nele vai sendo fortalecida. Então, nesses momentos, quando faltar vontade, de louvar, de adorar, de estar na presença do Senhor, a gente tem que se forçar a isso. E dizer para nós mesmos, ó minha alma, não fique abatida, louve ao Senhor. A segunda coisa que o salmista nos ensina para confiarmos mais em Deus é não colocarmos a nossa confiança nos seres mortais. Versículos 3 e 4. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Uma pergunta para você, você pode responder. Nós podemos confiar nas pessoas? Nós podemos confiar nas pessoas? Diante do texto que a gente acabou de ler, você está achando que a resposta é não, né? Mas a minha resposta é sim, meus irmãos. É claro que sim. É claro que nós podemos confiar nas pessoas. Que vida miserável seria a nossa se nós não confiássemos em ninguém. Não é verdade? Já parou para pensar se você fosse incapaz de confiar nas pessoas? O dia que eu não for mais capaz de confiar na minha esposa, por exemplo, meus irmãos, vai ser o começo do fim do meu casamento. Ou o dia que eu não puder confiar a minha intimidade ou os meus segredos, aqueles que eu julgo serem meus amigos, a amizade vai acabar. Eles vão se tornar colegas, eles vão se tornar meros conhecidos. A nossa confiança, a nossa intimidade, a gente dá para quem a gente quer, mas nós podemos sim confiar nas pessoas. Não é bom a gente poder confiar no outro? Não é bom a gente poder sentir seguro no outro? Então você pode sim confiar nas pessoas. O próprio Senhor Jesus, em João 15:15, ele diz para os seus apóstolos o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado, como é que Jesus chama eles? Amigos. Não chamo você de servos, chamo vocês de amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Meus irmãos, Jesus confiou a palavra que ele recebeu do Pai a homens que ele chamou de amigos. No círculo de amizade e relacionamento de Jesus, tinham pessoas mais próximas dele que ele chamava de amigos. A essas ele revelou os segredos do reino de Deus. Aqueles que não eram seus amigos, como os fariseus, os escribas e outras pessoas no meio do povão, Jesus falava por meio de parábolas. E ele dizia que fazia isso de propósito, para que essas pessoas não entendessem e não compreendessem. Portanto, Jesus, ele tinha sim confiança nas pessoas. Mas pastor, a gente acabou de ler que a gente não deve confiar nos seres mortais. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Quando a Bíblia fala que nós não devemos confiar em príncipes ou nos filhos dos homens, ou lá em Jeremias 17:5, quando a gente lê o texto dizendo: maldito é o homem que confia no outro homem. A ideia, meus irmãos, é que não podemos colocar sobre os homens a confiança que só se deve colocar em Deus. Há dois tipos de confiança.
há uma confiança que a gente pode colocar nos homens, mas há uma confiança que nós só podemos colocar em Deus. E que confiança é essa? É uma confiança absoluta, é uma confiança irrestrita, é uma confiança sem questionamentos. É uma confiança em que nós nos entregamos completamente ao Senhor, colocamos toda a esperança do nosso coração no Senhor. E esse tipo de confiança só pode e só deve ser direcionada a Deus, não aos homens. E por que não aos homens? Porque homens são falhos, homens são pecadores, homens são limitados. A confiança do nosso coração, a esperança da nossa vida, jamais deve estar apoiada em seres humanos. É isso que a Bíblia fala. Se você colocar a sua confiança, a sua esperança num ser humano, você pode ter certeza que você vai se decepcionar. Meu irmão, minha irmã, por mais que a gente diga que eu confio no meu marido, que eu confio na minha esposa, que eu confio nos meus filhos, nada muda o fato. O meu cônjuge é falho. Meus filhos são falhos, meus pais são falhos, o meu patrão é falho, os nossos governantes, por mais que nós admiremos alguns deles, são falhos. O pastor da igreja de vocês, adivinha? É falho. A igreja que vocês frequentem, adivinha, meus irmãos? É falho. Porque igrejas são pessoas e todos nós somos falhos. Por isso o Salmo nos alerta a não colocarmos a confiança que deve ser posta somente no Senhor, em pessoas efêmeras, em pessoas passageiras, em pessoas que a qualquer momento morrerão, voltarão ao pó e aquilo que elas planejavam fazer não será feito. O fato é que o nosso relacionamento uns com os outros, nosso relacionamento com outro ser humano, deve ser realista, meus irmãos. Às vezes a gente condiciona algumas situações que elas não são justas, não condizem com a realidade. Como, por exemplo, se eu chegasse para Cidinho e falasse assim: se você quebrar minha confiança, já era. Morreu o nosso relacionamento, eu nunca mais quero te ver na minha frente. Ora, meus irmãos, que postura é essa? De pessoas que são falhas, de pessoas que são pecadoras. O fato é que na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas vão quebrar a nossa confiança e nós vamos quebrar a confiança delas também. Isso faz parte da vida, faz parte de qualquer relacionamento humano. O mais importante, meus irmãos, é que tendo amor e com a graça de Deus, qualquer confiança pode ser reconstruída. Amém? Portanto, a gente precisa ser realista. Pessoas erram, pessoas falham, pessoas quebram a nossa confiança. Deus não. Deus não. Por isso que a nossa vida, aquilo de mais importante, de mais precioso para nós, tem que estar firmado no Senhor. É por isso, meus irmãos, pelo fato das pessoas falharem, que nós não devemos apoiar a nossa esperança de felicidade, de sustento, de proteção, de suporte afetivo e emocional, da nossa espiritualidade, da nossa saúde física em homens. Porque se nós fizermos isso, quando falharem conosco, o sofrimento vai ser muito pior e a reconstrução da confiança, em alguns casos, vai ser impossível de acontecer. Eu já vi alguns casos em igrejas, especialmente essas igrejas em que o pastor é muito personalista, sabe? Muito narcisista, é praticamente um semideus da igreja. Então as pessoas têm um relacionamento com ele tóxico, ligam para ele para saber se tem que comprar roupa azul ou amarela. Tem algumas igrejas que têm esse tipo de coisa, meus irmãos, cobertura espiritual, não sei o que lá. E aí eu já vi alguns casos em que os irmãos da igreja afirmavam tanto a sua fé, a sua espiritualidade na pessoa do pastor, que um dia o pastor traiu a esposa, o pastor roubou a igreja, o pastor fez algumas coisas horríveis. O que acontece? A fé dessas pessoas desmorona, porque ela não está firmada em Cristo, ela está firmada na pessoa do pastor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A nossa confiança, a nossa esperança tem que estar firmadas tão somente no Senhor, porque o Senhor não falha. Amém? A terceira coisa que o salmista faz
é nos dar razões para a gente confiar em Deus com todo o nosso coração. O versículo 5 nos diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A primeira razão, meus irmãos, é que aquele que confia em Deus é bem-aventurado. Aquele que confia em Deus é feliz. E não é sem propósito no nosso texto que o salmista se refere ao Senhor como Deus de Jacó. Quando a Bíblia usa a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ela quer fazer uma referência para que o israelita volte ao passado e para que o israelita lembre-se como é que foi o relacionamento de Deus com esses personagens. Então, quando o salmista fala sobre Deus de Jacó, ele está fazendo referência a um Deus em que Jacó colocou seu coração, colocou sua confiança e não ficou desiludido. Foi um Deus fiel, um Deus que tudo aquilo que prometeu fez na vida de Jacó e na vida dos seus descendentes. Por isso, aqueles que confiam no Deus de Jacó são bem-aventurados, porque o Deus de Jacó não falha. O Deus de Jacó faz exatamente tudo conforme Ele promete. A segunda razão para nós confiarmos no Senhor está no versículo 6. Vai falar que esse Deus de Jacó fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Ou seja, o nosso Deus é o Deus todo-poderoso e é o Deus todo-fiel. É interessante, meus irmãos, a gente parar, quando a gente lê na Bíblia que Deus criou os céus e a terra, a gente parar para contemplar os lugares que a gente já foi, os lugares que a gente já viu, seja pela TV, seja pela internet. A gente vê, meus irmãos, a grandeza e a glória de Deus em observarmos os rios, os mares, os desertos. Tudo o que Deus criou manifesta o esplendor do seu poder, o esplendor da sua grandeza. O salmista diz que esse Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Todos os animais, todas as flores, todas as plantas, a minha vida, a sua vida, e Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Olha que motivo maravilhoso a gente tem para confiar em Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, fiel, completamente fiel, nos chama a confiar nele. A terceira razão está no versículo 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. Deus é aquele que julga a nossa causa, meus irmãos. Deus é aquele que não nos deixa na injustiça. O Senhor é justo e Ele faz justiça aos seus filhos exatamente no momento certo. Além disso, Ele é o Deus que proveu o pão para nós. Pão aqui, como na maior parte da literatura bíblica, tem um sentido de aquilo que nos sustenta. Tudo aquilo que nós precisamos para o nosso sustento, tudo aquilo que nós precisamos para ficar em pé, vem das mãos do Senhor. É Ele que supre as nossas necessidades. O versículo ainda fala de um Deus que liberta os encarcerados. Mas aqui, meus irmãos, não apenas os encarcerados. Um Deus que liberta aqueles que estão presos. Um Deus que liberta aqueles que estão cativos. Cativos aos vícios, cativos aos pecados, cativos a qualquer coisa que parece nos prender, que parece nos aprisionar, que parece nos afastar do Senhor. O nosso Deus é um Deus libertador. Faz justiça, dá o pão e liberta. A quarta razão para confiar em Deus está no versículo 8. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Pode parecer clichê, mas o nosso Deus é um Deus de milagres, meus irmãos. É um Deus que faz maravilhas. Ele não só abre os olhos dos cegos, mas Ele faz o surdo ouvir, Ele faz o paralítico andar, e uma série de outras coisas que excedem o nosso entendimento, excedem a nossa compreensão. O nosso Deus ainda é um Deus que levanta os abatidos.
Quanta gente tem andado prostrada, quanta gente tem andado machucada, tem andado abatida, tem andado depressiva, tem andado dominada com síndrome de pânico, síndrome de ansiedade e uma série de outras coisas, sentindo-se derrotada, sentindo-se sem esperança. O texto diz que o nosso Deus é o Deus que levanta os abatidos, meus irmãos. Mas além disso, o texto ainda fala que o nosso Deus é o Deus que nos ama. Ele ama os justos. Ele ama todos aqueles por quem o Filho morreu na cruz do Calvário. E como eu falei domingo no meu sermão, o nosso Deus é um Deus que ama e é um Deus que prova que nos ama. É um Deus que coloca o seu amor em movimento. É um Deus que nos dá provas desse amor. O amor de Deus na nossa vida é visível a cada manhã, durante todo o dia, durante todas as noites. Amém, meus irmãos? Confie no Senhor, porque o nosso Deus é Deus de milagres, nosso Deus levanta quem está abatido e o nosso Deus ama os seus filhos, ama os justos. A quinta razão para nós confiarmos é que Deus guarda e ampara os socialmente vulneráveis. Versículo 9. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. No Israel antigo, meus irmãos, haviam 3 classes de pessoas em que havia lei, na lei de Moisés, com relação ao cuidado sobre eles. Eles eram considerados vulneráveis e o povo de Israel deveria cuidar deles. Eram o estrangeiro, o órfão e a viúva. Deus não se esquece dos vulneráveis. Deus não se esquece dos miseráveis. Deus não se esquece daqueles que são socialmente excluídos, daqueles que muitas vezes a sociedade ou nós mesmos não damos muito valor, daqueles que são explorados pelos ricos, daqueles que são explorados pelos poderosos. O Senhor tem uma palavra para essas pessoas, dizendo que os guarda e dizendo que os ampara. Portanto, os vulneráveis podem também confiar no Senhor. Por fim, a sexta e última razão do Salmo para a gente confiar em Deus está no versículo 10. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Meu irmão, minha irmã, o seu Deus reina. O seu Deus é o rei de toda a terra. Ele domina sobre tudo. É dono do ouro, é dono da prata. Absolutamente nada foge do controle das suas mãos. Tudo pertence ao Senhor. E o seu reinado é eterno, de geração em geração. Você crê em Jesus? Jesus é o Senhor da sua vida? Sim, se essa é uma realidade, você um dia foi inserido nesse reino pelo Rei. Você é um filho, é uma filha amada do Senhor. E esse Rei que tem governo sobre a nossa vida, Ele é totalmente bom, Ele é totalmente justo e Ele será o nosso Rei por toda a eternidade. Portanto, independente da situação atual na sua vida, confie no Senhor. Confie naquele que é o seu Rei. Louve, adore ao Senhor continuamente, em todos os momentos, porque a nossa vitória é certa, meus irmãos. E nenhuma circunstância desse mundo, como Paulo nos diz em Romanos 8, pode nos separar do amor de Deus. Amém? Portanto, quando você precisar confiar mais em Deus, que você possa revisitar esse Salmo de número 146. E que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça o nosso coração e que a gente saia daqui essa noite conhecendo mais o Senhor, amando mais o Senhor e confiando mais no Senhor. Amém.